Salve, meu caro, salve, minha cara. Como vai? Tudo bem? Estou eu aqui de novo. Sou professor de Direito Empresarial, professor de Direito Empresarial da Unifor, que nesse semestre aí, 2020.1, em virtude da pandemia global, né? Nesse mês aí de abril, a gente teve que suspender aí as chamadas aulas presenciais, né? E acontecer as nossas aulas de maneira remota. Estou aqui, então, para dar sequência, né, a tema que a gente começou no vídeo anterior, um estudo diferente, né, sobre a classificação de sociedades, com o objetivo da gente fazer um panorama aí geral em matéria de direito societário, a gente trocar essa ideia aqui nessas sequências de 4 ou 5 videoaulas que a gente vai fazer. Essa é a de número 2, tá? Para que a gente possa fazer esse estudo aí. É um estudo importante para você que está na faculdade, para você que é meu aluno esse semestre na Unifor, você que é eventualmente aluno de algum outro professor, você que faz essa disciplina numa outra faculdade, e até mesmo para você que já está aí um pouco mais adiantado, né? Com a faculdade concluída, estudando para exame de ordem, concurso público, tá? Essa sequência de videoaulas sobre classificação de sociedades vai ser muito proveitosa para você, tá? A propósito, cara, se a gente está se conhecendo aqui agora, tenho duas coisas para te pedir, tá? Primeira delas, se inscreve aí no nosso canal para que, enfim, todo vídeo novo, né, que a gente eventualmente via editar e a subir aqui para o canal, você possa vir a ter acesso a ele, tá? Se inscreve no canal e dá, se você está gostando do vídeo, dá um joinha aí para mim, para a gente perceber aí o tipo de vídeo que você está a fim de assistir em matéria de direito empresarial. A gente está aí, né, diuturnamente tentando irrigar esse canal nosso com videoaulas aí, temas, dicas e discussões relacionadas aí ao direito empresarial brasileiro, porque, enfim, meu objetivo é claro, é um só. Meu objetivo é facilitar para você o estudo, o entendimento e a aplicação prática do direito empresarial, fechado? Então, inscreve no canal, dá um joinha aí, de repente dá um comentário aí no canal para mim dizer aí quem é você, de onde é que você está falando, o que você gostou desse vídeo, qualquer eventual dúvida que você tiver sobre os temas tratados nessa videoaula, manda aí no canal, eu vou estar sempre aí respondendo, tirando as suas dúvidas em geral. Tá joia? Beleza? Bom, mas feita essa introdução, então vamos ver o que a gente tem para hoje, tá? Como você sabe, essa é a parte 2 do estudo sobre a classificação de sociedades. Na parte 1, a gente examinou a classificação legal e a classificação quanto à personalidade jurídica. A aula de número 2, a gente abre com a terceira classificação, a classificação quanto ao ato constitutivo. Meu caro, minha cara, veja só. Personalidade jurídica, ato constitutivo, divisão do capital social e responsabilidade de sócio. Como a gente já sabe, você, meu aluno da Unifor, já teve acesso a algumas aulas virtuais que a gente deixou disponibilizado no Unifor Online exclusivamente para você. Você já sabe o quê? Que esses elementos são os elementos da tipicidade societária, são os elementos que o legislador elencou para diferenciar os 9 tipos de sociedade que a gente tem, né? Basicamente, as diferenças se limitam a esses 4 temas: a questão da personalidade, do ato constitutivo, divisão do capital e responsabilidade de sócio. Nisso aqui, a gente precisa literalmente se limitar e engolir o que a legislação trouxe. Mas atendendo a esses panoramas legais, a gente pode adaptar aí, na medida da legislação, o tipo societário, no caso concreto, ao bel prazer, à vontade, ao interesse do sócio. Quanto ao ato constitutivo, veja, a gente pode falar em sociedade estatutária de um lado, sociedade contratual do outro. O nome, meu caro amigo e minha cara amiga, já direciona para nós. Vai tudo depender aí de quê?
vai tudo depender aí do ato constitutivo que o legislador reservou para o tipo societário. Sociedade estatutária é aquela sociedade que tem por ato constitutivo o estatuto social. A sua base jurídica é o estatuto social, daí sociedade estatutária. De outro lado, sociedade contratual é aquela sociedade que tem por base jurídica o contrato social. Fechado? Então, sociedade estatutária de um lado, sociedade contratual do outro. É o legislador que define se a sociedade vai ter contrato social, se a sociedade vai ter estatuto social. Não tem como a gente regrar isso de maneira diversa no caso concreto, tá? Então, se liga só. São sociedades estatutárias, a sociedade por ações, a sociedade comandida por ações e a sociedade cooperativa. Todas as demais são sociedades ditas contratuais. Ou seja, a gente não pode, veja bem, a gente não pode, de nenhuma hipótese, querer criar o estatuto de uma LTDA, nem tampouco o contrato social de uma SA, porque é do tipo legal da LTDA ter contrato social, é do tipo legal da SA ter estatuto social. Não tem como a gente afetar a isso, né? E aí, como a gente já sabe, né, do estudo já feito aí, né, nas aulas disponibilizadas dentro do Unifom Online, basicamente a gente vai ter as seguintes diferenças aí entre uma sociedade contratual e uma sociedade estatutária. Primeira delas, na sociedade contratual, a gente vai perceber dois vínculos jurídicos distintos. O vínculo jurídico sócio-sócio, o vínculo jurídico sócio-sociedade. Já na sociedade estatutária, não. Um único vínculo jurídico. O vínculo jurídico sócio-sociedade não existe. O vínculo jurídico sócio-sócio na sociedade estatutária. O que eu quero te dizer com isso? Numa sociedade contratual, a gente consegue perceber muito claramente tanto a ligação jurídica existente entre os sócios entre si, o chamado vínculo jurídico sócio-sócio, quanto a ligação existente de cada um dos sócios para com a sociedade, para com a pessoa jurídica criada, o vínculo jurídico sócio-sociedade. A gente percebe esses dois níveis distintos de vínculo jurídico, de responsabilidade, de atribuição de direitos e obrigações recíprocos. Tanto direitos e obrigações dos sócios entre si, quanto direitos e obrigações dos sócios com a sociedade. Isso não acontece na sociedade estatutária. Na sociedade estatutária não há o vínculo jurídico sócio-sócio. Não existe ligação jurídica entre os acionistas, por exemplo, de uma sociedade anônima. Só é estabelecido juridicamente vínculo entre cada um desses acionistas e a respectiva pessoa jurídica. Essa é a principal diferença, mas não é a única. Veja além, não é? Numa sociedade contratual, nós temos a possibilidade aí de ser criada restrição na sociedade entre cônjuges. Estudamos isso no começo do semestre. A possibilidade de, numa sociedade contratual, a sociedade entre cônjuges ser vedada se eles forem casados no regime da comunhão universal ou no regime da separação obrigatória, tal qual nos diz o 977. Isso não acontece na sociedade estatutária. Na sociedade estatutária, você pode ser casado com quem você quiser, até com o que você quiser, e ainda assim jamais vai dar problema à sociedade entre cônjuges constituída de maneira estatutária. Além disso, numa sociedade contratual, deve haver, de algum modo, responsabilidade solidária entre os sócios, ainda que essa responsabilidade solidária seja limitada, por exemplo, à integralização do capital social, como no caso da LTDA, artigo 1052 do Código Civil, ou mesmo ilimitada, caso da sociedade nome coletivo,
artigo 1039, tá? Eu preciso ter em algum momento da sociedade contratual a responsabilidade solidária entre os sócios. E isso é importante, hein? Veja bem, no fenômeno societário, a responsabilidade solidária, quando ela existe, ela não é responsabilidade solidária do sócio e da sociedade, né? A relação só-sociedade, a nível de responsabilidade, não é de responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária, se e quando ela existe, é entre os sócios. Já numa sociedade estatutária, não há responsabilidade solidária em regra. A exceção disso é a sociedade cooperativa. Se estudar o artigo 1095 do Código Civil, você vai ver que na sociedade cooperativa, apesar dela ser estatutária, é possível existir responsabilidade solidária do sócio. Aquela velha história, né? Solidariedade não se presume, decorre da lei ou do contrato. O Estatuto Social da Cooperativa pode prever essa responsabilidade solidária para ela, e isso valer do ponto de vista societário. Outra diferença marcante vai dizer respeito ao conselho fiscal. Meus caros, numa sociedade contratual, o conselho fiscal ele é órgão de constituição facultativa. Órgão de constituição facultativa, tá? Ou seja, eu não sou obrigado a inserir o conselho fiscal numa sociedade limitada, numa sociedade em nome coletivo, não preciso disso, não sou obrigado a constituir. Já numa sociedade estatutária, a SA, cooperativa, por exemplo, sou obrigado a constituir o conselho fiscal. Se ele vai funcionar ou não, né, é um problema para a gente examinar a posteriori, em decorrência aí do tipo legal ou da vontade do sócio. Mas é obrigado ser trazido no estatuto a estrutura jurídica do Conselho Fiscal, coisa que eu não preciso fazer numa sociedade contratual, tá? Não bastasse isso, última diferença digna de nota, não é? Diz respeito às deliberações. Numa sociedade contratual, as deliberações elas podem se dar mediante reunião ou assembleia, a depender do que o contrato social preveja. A assembleia sendo aí o procedimento mais formal, mais oneroso, solene, regulamentado pela lei, e a reunião como sendo a possibilidade de você simplificar, de você desonerar, de você tornar mais célere a realização de deliberações sociais a partir de normas expressas previstas no contrato social. Quanto à sociedade contratual, os sócios podem escolher no contrato social se as deliberações se darão mediante reunião ou assembleia. Na sociedade estatutária, essa escolha ela não existe. Na sociedade estatutária, a deliberação tem que ser por assembleia, ponto final. Para a gente fechar essa classificação, é importante chamar a atenção para você ainda do seguinte: a questão do pacta sunt servanda e das deliberações na sociedade limitada e nos outros tipos societários. Veja bem, como a limitada é a exceção, vou começar nos outros. Os outros tipos societários que forem contratuais, o pacta sunt servanda vai valer de maneira absoluta. Ou seja, se ele estabelecer que é contrato, no contrato social, que é reunião, a deliberação social, ela vai se dar mediante reunião. Se estabelecer que é assembleia, vai se dar como assembleia de maneira absoluta, independentemente de qualquer coisa. Agora, na limitada, não. Na limitada, o pacta sunt servanda só vale para uma LTDA com até 10 sócios. Toda vez que a sociedade limitada tiver 11 ou mais 10 sócios, e mais de 10 é 11 ou mais, toda vez que a sociedade limitada tiver mais 10 sócios, eu vou ter aqui uma espécie de dirigismo contratual, porque o artigo 1072, parágrafo 1º do Código Civil estabelece que numa LTDA com mais 10 sócios é imperativo, é obrigatório, é necessário a realização de assembleia, independentemente do que preveja o contrato social. Então, para a gente fechar bem isso aqui, cabe um exemplo.
Imagina o seguinte, se você estiver diante de uma sociedade em nome coletivo, contratual, que tenha 12 sócios, e que o contrato social preveja que o modo de deliberação social dessa sociedade vai ser reunião, aqui eu tenho um óbvio. A sociedade deliberará mediante reunião, seguindo as normas previstas no contrato social para as suas deliberações sociais. Agora, se for uma LTDA com 12 sócios e o contrato social prevendo reunião, neste caso da LTDA, por força do artigo 1072, parágrafo 1º, que só vale para a LTDA, neste caso, é imperativa, é necessária, é obrigatória a realização da Assembleia. Beleza? Bom, o vídeo já está um pouco adiantado, não quero fazer um vídeo muito longo para não cansar você, para não dificultar também a subida para o YouTube. Eu vou parar essa videoaula nessa classificação aqui, quanto ao ato constitutivo. A gente volta no próximo vídeo, dando sequência, examinando a classificação quanto à divisão do capital social. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.